Muito bem. Quem quiser anotar o tema do discurso público você baseia sua esperança na ciência ou na Bíblia? Quem fará esse discurso para nós é o nosso irmão Wilson Felipe. O alicerce, ele desempenha um papel muito importante na construção de um edifício ou de uma casa. Ele serve como a base que vai suportar todo o peso dessa construção. Optar por usar materiais inadequados ou economizar no alicerce pode prejudicar toda a integridade de uma construção, podendo trazer rachaduras ou até mesmo, em casos mais graves, um desabamento. Assim como uma construção precisa de uma base sólida, a nossa esperança também precisa ser fundamentada em bases sólidas. E hoje vamos falar de uns dois materiais, por assim dizer, que servem de base para muitas pessoas hoje. Um deles é a ciência e o outro é a Bíblia. É interessante que para muitas pessoas, tanto a ciência como a Bíblia são dois campos opostos. Vocês já viram pessoas pensarem dessa maneira? Mas as testemunhas de Jeová não pensam assim. A ciência, quando ela é usada em harmonia com a Bíblia, ela tem um potencial enorme, principalmente quando nós usamos ela em assuntos sobre a criação. Você gosta de estudar sobre a criação? Quem que não gosta, não é verdade? A verdade é que desde os tempos antigos, os servos de Jeová amam aprender sobre ele através da criação. Nós até temos uma imagem que nos ajuda muito nesse sentido. Observe atentamente essa imagem. Nessa imagem, nós podemos ver Davi olhando para um céu estrelado, enquanto ele vigia as suas ovelhas à noite, né? Nós podemos ver ali um céu estrelado. É interessante que Davi, quando ele estava observando esse céu estrelado, ele via muito mais do que as belezas das estrelas. Ele conseguia ver a sabedoria e o poder de Jeová. Davi, com pouquíssimos recursos, apenas com seu olho, ele conseguia aprender sobre Jeová através da criação. E não só ele, como outros servos de Jeová, eles conseguiram fazer o mesmo. É interessante que numa noite de céu estrelado, a gente não consegue ver as estrelas assim, né? Nós precisamos estar distante, sem uma poluição noturna, para a gente poder conseguir ver estrelas dessa forma. E para a gente conseguir uma estimativa, o nosso olho consegue ver cerca de 5.000 estrelas numa noite perfeita, como a imagem ilustra muito bem. Muito obrigado pela imagem. Só que isso é apenas uma pequena fração das estrelas que existem no universo. Segundo os cientistas da revista O Globo, eles estimam que existe cerca de 300 sextilhões de estrelas no universo. Esse número, para os irmãos terem uma noção, é um número seguido de 23 zeros. É um número muito grande. E nós, com os nossos olhos, conseguimos ver uma pequena fração do poder de Jeová. E sabe o que é mais fascinante? É que essas estrelas, elas não estão simplesmente jogadas pelo universo. Elas estão organizadas. Elas são organizadas em galáxias. As galáxias são organizadas em aglomerados. E os aglomerados são organizados em superaglomerados. E Jeová, ele dá nome para cada uma dessas estrelas. Se não fosse pela ciência, nós não teríamos noção desse poder e da sabedoria de Jeová nessa magnitude. E o que dizer sobre os avanços tecnológicos? Como que a ciência tem nos ajudado nesse sentido? Eu acredito que quase todo mundo aqui na assistência possui um celular. Vocês já pararam para pensar quantas funções um celular ele tem? Além de a gente conseguir fazer ligação, tirar foto, nós temos despertador, calendário, temos GPS e a lista é longa de quantas funções ele pode nos proporcionar. Se nós formos falar apenas do GPS que nós temos no celular, ele consegue se comunicar com uma rede de satélites que está na órbita da Terra. Com isso, ele consegue nos comunicar com precisão qual é a nossa localização. E com base nisso, nós conseguimos definir rotas e chegar com elas em segurança. Graças à ciência, hoje, a gente não precisa abrir um mapa, descobrir aonde a gente está, usar uma bússola, tudo ficou muito mais fácil.
Sem dizer nos avanços na medicina, né? A ciência, graças aos avanços de medicamentos e terapias, hoje é possível tratar diversos tipos de doença e, em consequência, isso salva muitas vidas. Mas, mesmo com todos esses avanços, um astrônomo e professor de uma universidade lá na Inglaterra, chamado Martin Rees, ele escreveu uma frase que dá o que pensar. Ele disse: "Talvez haja coisas que os humanos nunca entenderão." Isso ilustra muito bem que muitos aspectos, tanto da natureza como do universo, eles vão estar longe da compreensão da ciência moderna. Isso mostra que a ciência tem limitações. E uma delas é que as conclusões científicas, elas estão sujeitas a erros e a mudança. Nós podemos usar como exemplo sobre o mercúrio. Ao longo dos séculos, o mercúrio foi até usado como elixir da vida. Depois ele passou a fazer parte de propriedades medicinais e terapêuticas. Ele chegou até a ser usado para tratar sífilis, infecções bacterianas, doença de pele. Mas por volta dos anos de 1900, uma organização americana, depois de muitos estudos, chegou à conclusão que ele é altamente tóxico para o nosso corpo. Ele pode trazer danos severos ao sistema nervoso, como ao cérebro ou aos outros órgãos do nosso corpo. Então, isso mostra que pode acontecer essa mudança de perspectiva. Antes, algo que era bom para a ciência, depois de muitos estudos, ele começa a se tornar algo que não é tão bom. Então, essa descoberta mostra que a ciência está sujeita a mudanças. Uma outra limitação que a ciência tem é a forma como que o homem usa a tecnologia. Quem cria uma inovação, ele não tem controle de como que essa inovação vai ser usada por outro. E por causa dessa limitação, a tecnologia criada pelo homem, ela tem produzido muitos poluentes e até mesmo armas destrutivas. Nós podemos ver a próxima imagem, que ilustra muito bem sobre esse ponto. Nessa imagem, a gente vai ver sobre... Nessa imagem, a gente pode ver sobre as usinas ali, né? Poluentes, e também sobre o uso de guerra. Vamos focar primeiro na primeira parte. Nós podemos até usar como exemplo a energia nuclear. Embora a energia nuclear represente um avanço na produção de energia, ela possui impactos negativos ao meio ambiente, pois ela gera resíduos radioativos, que é muito perigoso. Nós até conhecemos alguns acidentes nucleares que aconteceu em Chernobyl e em Fukushima. Então, isso mostra que, embora ela traga energia, traga benefícios, ela é altamente perigosa e pode trazer riscos ao meio ambiente e às pessoas. Nós também podemos falar sobre as armas cada vez mais destrutivas, né? Hoje, as guerras, a gente vê usando drones e armas cada vez mais tecnológicas. E nós podemos também falar sobre as bombas nucleares. Nós conhecemos a capacidade que elas têm de destruir. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente viu o que aconteceu ali na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né? Milhões de pessoas foram destruídas apenas com poucas bombas, sem dizer de uma contaminação radioativa que ficou para a região ali. Obrigado pela imagem. Então, esses exemplos e muitos outros que a gente conhece sobre como o uso da tecnologia de forma mal intencionada mostra essa limitação, que mesmo quando desenvolvida com boas intenções, ela pode ser mal utilizada e trazer grandes perigos para a humanidade. Quando nós consideramos esses pontos negativos, sem dizer de muitos outros, como que a ciência não consegue resolver problemas simples, como a fome, como o egoísmo, o preconceito, nós podemos chegar à mesma conclusão que o salmista. Eu convido a assistência a acompanhar comigo o livro dos Salmos, o capítulo 146, o versículo 3 e 4. Os Salmos 146, o 3 e o 4. Que nos diz: Não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Então, essa conclusão do salmista, ela mostra muito
claro, né, que nós não devemos confiar nos homens. Embora o mais bem intencionados que eles sejam, eles são limitados como todos nós, e todos eles estão sujeitos à morte. Mas o que nós podemos dizer da Bíblia? Será que ela é mais confiável do que a ciência? A própria Bíblia ela tem muitas evidências de que ela é inspirada por Deus. E uma dessas evidências é a sua precisão científica. Embora a Bíblia não seja um livro de ciência, ela foi escrita há milhares de anos atrás, os seus relatos científicos eles são exatos quando comparado com a ciência moderna. E isso é impressionante, porque um livro antigo que escreveu sobre assuntos científicos e quando analisado com os conhecimentos mais atuais, eles estão perfeitamente alinhados. Quer ver um exemplo? Há 3.500 anos atrás, Moisés ele escreveu que a terra estava suspensa sobre o nada. Só que naquela época, os conhecimentos científicos diziam que a terra estava suspensa sobre uma sequência de animais cósmicos. Foi só depois de 3.000 anos depois que cientistas como Isaac Newton chegaram à conclusão que a Terra realmente estava suspensa sobre o nada. Então esse é apenas um exemplo de que a Bíblia estava antecipada com as informações científicas da sua época. Quer ver um outro? Convido a assistência a acompanhar agora a leitura do livro de Jó. Jó, capítulo 36, o versículo 27 e 28. Jó 36, o 27 e 28, e observe como é descrito com detalhes o ciclo da água. Jó 36, 27 e 28. Ele puxa para cima as gotas de água, o vapor se condensa para formar a chuva. Então as nuvens a derramam, despejando sobre a humanidade. Aqui quem escreveu também foi Moisés, há 3.500 anos atrás. Notaram o detalhe de como ele descreveu o ciclo da água? Ele descreveu os 3 principais processos que acontecem. A gente até tem uma imagem que nos ajuda a ver o que acontece nesse processo do ciclo da água. Nessa imagem a gente pode ver como que funciona. E nós podemos até usar a Bíblia para acompanhar o que Moisés escreveu. Então, no versículo, na parte A, ele fala sobre puxar para cima. A ciência chama esse processo de evaporação. Depois, na parte B, fala que o vapor se condensa. Então, esse é o processo de condensação. É na hora que o vapor se transforma em nuvens. E depois, no versículo 28, ele fala sobre que as nuvens se derramam. E esse é o processo de precipitação, onde é a chuva que a gente conhece. Não é impressionante notar que há 3.500 anos atrás, a Bíblia dava detalhes de como funcionava esse ciclo. E a ciência só foi entender esse ciclo por volta dos anos 1800? Obrigado pela imagem. E o que falar sobre a quarentena? Eu acho que antes da Covid, muitos de nós não tinham presenciado algo parecido, na verdade. Além das vacinas terem ajudado a conter a contaminação, nós vimos que fazer quarentena foi essencial para conter a contaminação da doença. Mas a Bíblia, há mais de 3.500 anos atrás, ela já falava sobre a importância de se fazer quarentena para conter doenças infecciosas. Mas é interessante que as pessoas na época não sabiam que existia vírus, bactérias, fungos, mas elas sabiam que fazer quarentena era algo eficaz. Quando a gente analisa esses e muitos outros exemplos que a Bíblia nos traz, é notável essa precisão e essa antecipação. E isso é uma evidência de que ela é inspirada por Deus. Uma outra evidência de que a Bíblia é inspirada por Deus é que os seus conselhos eles nunca ficam desatualizados. Eles servem para todos os tipos de pessoas, independente da idade, da raça ou da cultura. E muitas pessoas têm sido ajudadas a superar desafios como o uso de droga, o egoísmo e até mesmo a vencer o preconceito. Na revista Sentinela, tem uma série de artigos chamado A Bíblia Muda a Vida das Pessoas. E nesse artigo mostra essas mudanças que as pessoas fizeram com a ajuda da Bíblia. Por exemplo, na revista Sentinela de agosto de 2011, ali destaca a história de um homem que passou por esse processo. Ele é aqui do Brasil
e ele nasceu numa área de periferia, onde os índices de criminalidade e violência é muito alto. E isso acabou moldando a sua personalidade. Então ele era conhecido por ser violento e imoral. E ele também estava envolvido com o tráfico de drogas. Só que depois, quando ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a fazer mudanças. E a vida dele completamente mudou. O progresso dele foi tão grande que até a esposa dele ficou impressionada com as mudanças que ele fez. E resumindo a sua história, hoje ele e a esposa vivem de acordo com os ensinamentos bíblicos e são testemunhas de Jeová. Então essa é uma pequena experiência, mas existem muitas outras que mostram como a Bíblia ela tem essa capacidade de ajudar as pessoas a transformar suas vidas de forma duradoura. Agora que vimos que a Bíblia ela é confiável para nós basearmos a nossa esperança, o que ela promete para o futuro? Como os principais problemas da humanidade serão resolvidos? Dentre as muitas mensagens que contém na Bíblia, uma delas se destaca como a solução para os nossos problemas. E essa solução ela era o tema principal de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Eu convido a assistência a ler um trecho do Sermão do Monte aqui no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 9 e o 10. E ao lermos esse trecho das palavras de Jesus, tente identificar qual foi a solução que Jesus estava orientando os seus discípulos na oração do Pai Nosso. O livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 9 e o 10, que diz: Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Conseguiram identificar? Jesus instruiu seus discípulos a pedir a vinda do reino de Deus. Esta é a resposta para os problemas da humanidade, o reino de Deus. Apenas este reino, ele tem o poder para realizar as coisas que são impossíveis para os humanos. E isso fica evidente na próxima gravura que nós vamos ver. O que o reino de Deus ele vai fazer para resolver os nossos problemas. É uma gravura composta, né? Então, no primeiro quadro, no primeiro ponto, nós podemos ver que ali o reino de Deus ele vai destruir os governos humanos. E o livro de Daniel 2,44, ele nos dá base para isso. Ele mostra que todos os governos serão destruídos e apenas o reino de Deus ele vai permanecer para sempre. Na gravura número 2, ali retrata o fim da doença, do sofrimento e da morte. O livro de Apocalipse, o capítulo 21, 3 e 4, ele nos dá essa maravilhosa promessa de que não vai existir mais doenças, dor e nem morte. No quadro 3, na imagem número 3, nós podemos ver sobre a ressurreição. Nós estamos vendo uma família se reencontrando, né? O livro de Atos, o capítulo 24, versículo 15, nos garante essa esperança de que haverá uma ressurreição. Todos aqueles que estão mortos, eles vão ser trazidos de volta. Na gravura número 4, nós podemos ver que tem bastante alimento, né? Os cestos estão transbordando. O livro dos Salmos, o capítulo 72, 16, ele nos garante que a terra vai ter uma superabundância. Lá fala que até no pico das montanhas vai ter alimento. E na última gravura, na gravura número 5, nós podemos ver pessoas de várias nacionalidades vivendo junto em paz. E o livro de Isaías, o capítulo 11 e o versículo 9, nos traz essa promessa de paz entre os seres humanos, não vai haver mais violência, conflito nem desigualdade social. Dessas que nós estamos vendo na imagem, quais são as que você aguarda com mais expectativa? Muito obrigado pela imagem. Como nós podemos saber que essas promessas do reino de Deus, ele tem a capacidade de fazer isso? Como nós podemos confiar que ele vai fazer isso? Jesus Cristo, ele é o rei desse reino. E quando ele esteve aqui na terra, ele realizou muitos milagres. E esses milagres são a prova de que o reino de Deus tem poder para realizar e resolver esses problemas.
Nós não temos tempo para considerar todos os milagres de Jesus, mas vamos considerar apenas alguns, e quando nós considerar esses milagres, tente visualizar o reino de Deus fazendo isso em escala maior. Primeiramente, vamos ver o livro de Mateus, o capítulo 15, o versículo 30 e 31, onde Jesus fez um milagre muito interessante. O livro de Mateus, o capítulo 15, o versículo 30 e 31, que nos diz: Então grandes multidões se aproximaram dele, trazendo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocava aos seus pés, e ele, Jesus, os curava. Assim, a multidão ficou admirada de ver os mudos falar, os aleijados sarar, os mancos andar e o cego ver, e glorificaram o Deus de Israel. Os irmãos notaram? As pessoas traziam mancos, aleijados, cegos e muitos outros, e Jesus curava todos. Não tinha doença que Jesus não pudesse curar. Então isso nos dá a certeza de que, com o reino de Deus, todas as doenças serão eliminadas. Vamos ver mais um? Agora no livro de Lucas, o capítulo 7, o versículo 11 ao 15. Livro de Lucas, o capítulo 7. Nós não vamos ler todo o relato, do 11 ao 15, mas se os irmãos passarem os olhos, ali no versículo 11 mostra que Jesus e os discípulos eles chegaram à cidade de Naim. No versículo 12 está acontecendo um cortejo fúnebre. O filho de uma viúva morreu e está sendo levado para ser enterrado. No versículo 13, Jesus consola a mãe. Agora note no versículo 14 e 15 o milagre que Jesus faz. Depois se aproximou e tocou no esquife, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E o morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Notaram como foi fácil para Jesus trazer uma pessoa de volta à vida? Foi como acordar uma pessoa, né? Levante-se. E a pessoa que estava morta, o filho da viúva, foi ressuscitado. E esse é apenas um relato, dentre muitos, que Jesus fez algo semelhante, de trazer pessoa da morte de volta à vida. Então isso nos dá a garantia de que Jesus tem o poder para ressuscitar os mortos. Agora imagine ele, como rei do reino de Deus, o poder que ele vai ter para trazer todos os milhões que estão na memória do seu Pai. Vamos ver mais um? Agora vamos para o livro de João. O livro de João, o capítulo 6, o versículo 10 ao 13. Livro de João, o capítulo 6, o versículo 10 ao 13, que nos diz: Jesus disse: Mande as pessoas se sentar. Havia muita grama naquele lugar. Assim, cerca de 5.000 homens se sentaram ali. Jesus pegou os pães e, depois de dar graças, distribuiu aos que estavam sentados ali. Fez o mesmo com os peixinhos. E notem agora: e eles comeram tanto quanto quiseram. Mas quando ficaram satisfeitos, ele disse aos seus discípulos: Juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Portanto, eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras deixadas pelas pessoas que haviam comido dos 5 pães de cevada. Então esse foi o milagre da multiplicação, né? Aqui fala de 5.000, mas havia muito mais do que 5.000, porque tinha mulheres e crianças junto. Mas Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e fez com que milhares de pessoas comessem até ficarem satisfeitos. Então isso nos garante que no reino de Deus não haverá fome. Jesus ele vai poder fornecer alimento suficiente para as pessoas. Então isso nos assegura que a fome vai deixar de existir. Quando nós analisamos esses milagres e muitos outros que Jesus fez quando esteve aqui na terra, isso nos garante de que o reino de Deus tem poder para acabar com os problemas que a humanidade enfrenta. Qual desses milagres você aguarda com mais expectativa? Meditar nesses milagres aumenta ainda mais a nossa esperança.
Mas pensar também, usar a ciência, ela também nos ajuda a aumentar a nossa esperança. Sabe como? Lembra que falamos que o universo ele é grandioso e a gente consegue ver apenas uma fração dele? Mas quando a gente imagina no poder que Jeová usou para criar o universo, organizar, dar nome às estrelas, envolveu muito poder e sabedoria. Agora imagine ele usar esse poder e a sabedoria que ele tem para resolver os nossos problemas, acabar com a fome, com a doença, com a morte e os nossos problemas. Então isso nos dá certeza de que as suas promessas são de confiança. O que você acha de tirar um dia para fazer um estudo pessoal ou uma adoração em família sobre esses temas? Estudar sobre os milagres de Jesus, sobre a criação e sobre tudo que o reino de Deus fará. Com certeza, a nossa fé vai ficar mais forte depois de um estudo assim. Você lembra que para uma construção ela ser bem-sucedida, ela precisa de uma base sólida? Agora imagine que você está se preparando para uma construção e você está escolhendo os materiais que você vai usar no seu alicerce. Você tem dois à disposição, a Bíblia e a ciência. Qual deles você vai escolher como base para a sua esperança? Nós vimos que a ciência, embora ela tenha trazido muitos benefícios para nós, ela está sujeita a erros e a mudança. Então ela não é tão confiável. Por outro lado, a Bíblia, ela tem sido confiável e sólida durante muitos anos. E ela oferece uma solução para nós e dá provas de que essa solução pode acontecer. Então, assim, a Bíblia oferece uma base segura para a nossa esperança. E quando nós pegamos conhecimentos científicos e adicionamos com os ensinamentos da Bíblia, nós aumentamos ainda mais a nossa esperança nas promessas de Jeová. E falando dessas promessas, que promessas maravilhosas, não são mesmo? Um mundo em paz, livre do medo, do sofrimento, da morte. Quem não quer viver num mundo assim? Essa realidade é possível. E tudo o que precisamos fazer está registrado aqui no livro dos Salmos. Eu convido a assistência a considerar comigo o livro dos Salmos, o capítulo 146, o versículo 5 e 6. E esses salmos resumem muito bem a nossa palestra. Salmo 146, os 5 e 6 diz assim: Feliz o homem que tem o Deus de Jacó como seu ajudador, que deposita a sua esperança em Jeová, seu Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, aquele que é sempre fiel. Ou seja, feliz o homem que baseia a sua esperança em Jeová. Quantas evidências a Bíblia nos mostra, não é verdade? E essas evidências são uma esperança segura que todos nós podemos ter. Agradecemos ao irmão Wilson Felipe por esse proferimento e também a atenção prestada por todos. E agora nós convidamos todos os presentes para ficar um pouco mais conosco, pois nós estudaremos a Bíblia com a ajuda da revista A Sentinela. E para isso nós iremos chamar o nosso irmão Jorge Mário. Muito bom. Depois desse revigorante discurso, nós vamos continuar falando sobre Jesus e as coisas que ele fez. Nós vamos estudar a revista Sentinela juntos, mas para passarmos essa reunião, nós vamos entoar juntos um cântico. Aqueles que puderem, poderão ficar de pé para entoarmos o cântico 13, Cristo, o nosso exemplo. Muito bom. Nosso estudo de hoje está na revista Sentinela de abril. É o estudo de número 15 da revista e o tema é O que aprendemos com os milagres de Jesus. O texto base desse estudo é Atos 10, 38, que diz, na essência, ele andou por toda a região, fazendo o bem e curando. Então, nós vamos ver alguns dos milagres que Jesus fez e vamos tentar, então, ver que lições nós podemos colocar em prática olhando para aquilo que Jesus fez
lá no seu tempo. Nosso irmão Wagner Garcia vai nos ajudar lendo os parágrafos e todos são convidados a comentar. Levante sua mão bem alto, mantenha ela de pé até que o microfone chegue, para os indicadores saberem onde você está. E quem estiver no Zoom pode usar a mãozinha eletrônica, que facilita para nós chamarmos, tá bom? Irmão Wagner vai ler para nós o primeiro parágrafo. Tente imaginar a seguinte cena. Estamos no ano 29, no começo do ministério de Jesus na Terra. Jesus, sua mãe e alguns discípulos dele foram convidados para uma festa de casamento na cidade de Caná, que fica ao norte de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Maria, mãe de Jesus, é amiga da família, dos noivos e, pelo visto, está ajudando a cuidar dos convidados. Mas durante o casamento surge um problema que poderia deixar a família e os noivos muito envergonhados. O vinho acaba. Talvez o número de convidados tenha sido maior do que estavam esperando. Maria rapidamente vai até Jesus e diz: eles não têm vinho. Daí Jesus fez algo extraordinário e transforma a água em vinho de excelente qualidade. Descreva a situação que levou Jesus a realizar o seu primeiro milagre. Qual era o cenário? A jovem Ágata Campos. Jesus se transformou a água em vinho. Muito bom, Ágata, isso mesmo. A irmã Bruna Silva. Então, Jesus ele foi convidado junto com a sua mãe Maria e alguns dos seus discípulos, né, para essa festa de casamento. E, pelo visto, ali Maria era amiga da família dos noivos, e estavam ajudando ali com os convidados, né, na organização ali daquele evento, daquele casamento. E aconteceu exatamente isso, né? Acabou ali o vinho e ficou uma situação muito complicada nessa, né? Então foi o que aconteceu, né? Jesus ele fez o primeiro milagre. Excelente, Bruna. Este era o cenário. Por que era tão importante ou tão constrangedor que o vinho tivesse acabado? Irmã Evelyn Otso. Era bastante embaraçoso porque envolvia um costume da época, né? Certo erudito explicou que a hospitalidade no Oriente era um dever sagrado e oferecer apenas o necessário para um convidado não era visto com bons olhos. A verdadeira hospitalidade, especialmente numa festa de casamento, exigia uma superabundância. Então, Jesus foi motivado pela compaixão, né? Ele viu a situação ali dos noivos, especialmente, e por isso ele realizou esse milagre, então, ajudando a eles. Excelente, irmã Evelyn. Muito bom. Parágrafos 2 e 3. Esse foi o primeiro de muitos milagres que Jesus fez enquanto estava na terra. Ele usou seu poder para ajudar milhares de pessoas. Por exemplo, em certa ocasião, Jesus alimentou de forma milagrosa 5.000 homens e depois, em outra ocasião, 4.000. Se incluirmos mulheres e crianças, pode ser que o total tenha sido de mais de 27.000 pessoas. Nessas duas ocasiões, Jesus também curou muitos doentes. Imagine a alegria que aquelas pessoas sentiram ao serem curadas, alimentadas milagrosamente por Jesus. Podemos aprender muito com o milagre de Jesus. Neste estudo, vamos ver algumas lições que podem fortalecer nossa fé. Depois vamos ver como podemos imitar a humildade e a compaixão que Jesus mostrou quando fez esses milagres. Então, como Jesus usou o poder que tinha? Como é que ele usou esse poder? O irmão Antônio Rodrigues. Então, Jesus ele usou o seu poder para ajudar milhares de pessoas. E aqui eu falo que, por exemplo, em certa ocasião, Jesus alimentou de forma milagrosa 5.000 homens
E depois, em outra ocasião, 4.000. E se incluirmos mulheres e crianças, pode ser que este total tenha sido de mais de 27.000 pessoas. Obrigado, extraordinário, né? Isso. O irmão Danilo Boaventura. Aqui no livro de Mateus, capítulo 14, também o 15, mostra que Jesus ele foi amoroso ali, né? Ele viu uma grande multidão, sentiu pena deles. E o que ele fez? Ele agiu prontamente, ele curou os doentes. Então nós vemos aí o que Jeová e Jesus vão fazer na humanidade, logo, logo, né? Excelente, irmão Danilo. E então o que nós vamos ver no nosso estudo hoje? Quem gostaria de destacar? A irmã Flaviana Machado. Então, mostra que nesse estudo nós vamos ver algumas lições que podemos fortalecer nossa fé e também vamos ver como podemos imitar a humildade e a compaixão de Jesus. Muito bom, irmã Flávia, é isso mesmo. Então, vamos lá. O primeiro subtítulo é O que aprendemos sobre Jeová e Jesus. Parágrafo 4. Os milagres de Jesus nos ensinam lições não só sobre ele, mas também sobre Jeová. Afinal, foi Jeová que deu o poder para Jesus fazer milagres. Atos capítulo 10, versículo 38, diz: Deus o ungiu, Jesus, com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a região fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Lembre-se também que em tudo que Jesus disse e fez, inclusive em seus milagres, ele imitou de maneira perfeita o modo de pensar e os sentimentos de seu Pai. Veja 3 pontos que podemos aprender com os milagres de Jesus. Então, ao estudarmos os milagres de Jesus, aprendemos lições sobre quem? Irmã Magali Monticelli. Aprendemos que os milagres de Jesus nos ensinam lições sobre ele e também sobre Jeová, que deu o poder para Jesus fazer os milagres. Muito bom, irmã. Por isso o subtítulo fala do que aprendemos sobre Jeová e Jesus. Então vamos tentar tirar lições sobre Jeová e Jesus para nós colocarmos em prática, né? Acompanhe o parágrafo 5. Primeiro, Jesus e Jeová nos amam muito. Quando Jesus esteve na terra, ele mostrou o quanto amava as pessoas ao fazer milagres para aliviar o sofrimento delas. Em certa ocasião, 2 homens cegos imploraram a Jesus que os ajudasse. Jesus teve pena desses homens e os curou. Nesse relato, o verbo grego traduzido como teve pena indica um sentimento bem profundo, uma emoção intensa. Foi esse sentimento de compaixão e amor que motivou Jesus a fazer outros milagres, como alimentar famintos e curar um leproso. Podemos ter certeza de que Jeová, o Deus de eterna compaixão, e seu Filho Jesus nos amam profundamente e também sofrem quando nos veem sofrendo. Dá para imaginar o quanto eles querem dar um fim a todo o sofrimento que a humanidade tem passado. Então, primeiro dos pontos, o que motivou Jesus a fazer milagres. Vamos ler esse texto de Mateus capítulo 20, versículos do 30 ao 34. O irmão Wagner vai ler para nós. Acompanhe a leitura, por favor. Então, 2 cegos sentados à beira da estrada ouviram que Jesus estava passando por ali e gritaram: Senhor, por favor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Mas a multidão o censurou, mandando que ficassem calados. Contudo, gritaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu faça por vocês? Responderam-lhe: Senhor, faça que os nossos olhos se abram. Jesus teve pena e tocou nos olhos deles, e eles recuperaram imediatamente a visão e seguiram.
Então, o que motivou Jesus a fazer milagres? Você pode usar esse texto como referência, irmão Gilson Silva. Conforme nós vimos, o amor que Jesus ele sente pelas pessoas o moveu a agir de acordo com essa emoção intensa que ele sentia. Tanto é que essa expressão usada aí no texto, né, que ele teve pena, subentende um sentimento bem profundo, uma intensa emoção que moveu o amor de Jesus a ser colocado em ação e a curar, naturalmente, aqueles 2 homens cegos. Isso é um indicativo bem claro de como Jeová e Jesus, não só ele tem terna compaixão de cada um de nós, mas o seu amor, o amor que ele sente por cada um de nós, os movem a se compadecer do nosso sofrimento. Isso descreve claramente que o que ele vai fazer no futuro, em que ele vai exterminar ou acabar por completo com todo o sofrimento que nós enfrentamos no mundo. Excelente, irmão Gilson. Isso mesmo. Jesus teve pena, né, daqueles homens. Imagine, né? 2 cegos, mas eles perceberam que era Jesus, né? E aí imploraram a ajuda dele, né? Muito bom. Parágrafo 6. Segundo, Deus deu poder para Jesus acabar com todos os problemas da humanidade. Os milagres de Jesus mostram que ele tem poder para resolver problemas que nunca iríamos conseguir resolver sozinhos. Por exemplo, Jesus tem o poder de nos livrar do pecado e de todas as consequências que ele traz, como as doenças e a morte. Os milagres de Jesus provaram que ele pode curar todo tipo de doenças e até ressuscitar os mortos. Ele também tem o poder de controlar fortes tempestades e livrar as pessoas da influência dos demônios. Ficamos muito felizes de saber que Jeová deu a seu Filho todo esse poder. Jeová deu poder a Jesus para fazer o quê? Tem muitas coisas aqui, né? Você não precisa citar tudo. Deixa eu citar alguma também, tá bom? Júlia Souza. Jeová deu a Jesus o poder para resolver problemas que nós, como humanos, nunca conseguiríamos resolver sozinho. E o primeiro exemplo citado aqui é que Jesus tem o poder de nos livrar do pecado e de todas as consequências que o pecado nos traz, como, por exemplo, as doenças e até mesmo a morte. Excelente, Júlia, muito bom. O que mais Jeová deu poder para Jesus fazer? Já foi bastante isso que a Júlia citou, né? Mas tem outras coisas aqui mencionadas. A irmã Daiane Brizola, no Zoom. Jesus tem o poder até mesmo de ressuscitar os mortos. Excelente. Ressuscitar os mortos. Muito bom, Daiane. Obrigado por seu comentário. Irmã Thaís Gaudi. E Jesus também tem o poder de controlar fortes tempestades e livrar as pessoas da influência dos demônios. Excelente. Olha quanta coisa Jesus pode fazer, né? Com o poder que Jeová lhe deu, né? Muito bom. Então, como isso deve afetar a nós? Vamos ver? Parágrafos 7 e 8. Terceiro, podemos ter total confiança de que o reino de Deus vai trazer muitas bênçãos para a terra. Os milagres que Jesus realizou quando esteve aqui na terra mostram o que ele vai fazer como rei do reino de Deus, só que numa escala muito maior. Veja só as bênçãos que nos aguardam debaixo do reinado de Cristo. Vamos ter saúde perfeita, porque Jesus vai eliminar todas as doenças e deficiências que têm causado tanto sofrimento para a humanidade. Ninguém mais vai passar fome ou ser afetado por desastres naturais. E vamos ter a alegria de receber de volta pessoas queridas que estão nos túmulos memoriais. Que milagre você aguarda com mais expectativa no novo mundo?
Jesus demonstrou muita humildade e compaixão ao realizar milagres. E nós precisamos imitar essas qualidades. Vamos ver 2 exemplos disso, começando com um relato sobre a festa no casamento em Caná. Parte A, os milagres de Jesus nos dão total confiança de quê? Irmã Magali Santos, lá atrás. Nós temos plena e total confiança que apenas o reino de Deus que vai trazer as bênçãos sobre a terra. E Jesus vai usar o seu poder para fazer isso em escala mundial, muito maior. Excelente, irmã Magali, muito bom. Então, o que podemos esperar do futuro? Irmã Márcia Dias. Podemos esperar ter saúde perfeita. Jesus vai eliminar todas as doenças, deficiências que causam tanto sofrimento para a gente. Não vai haver mais quem passe fome ou seja afetado por desastres naturais. E o mais impressionante, voltaremos a ver pessoas queridas que retornarão dos túmulos memoriais. Muito bom, Márcia, é isso mesmo. Então, no seu caso, que milagre você mais quer ver no novo mundo? Agora é pessoal, né? Abra o seu coração para nós. O que você mais gostaria de ver se realizar no novo mundo? Irmão Sandro Pedrol? Com certeza, reencontrar meu pai. Obrigado, irmão Sandro, por sua expressão pessoal. E você? Qual é o milagre que você espera ver se realizar no novo mundo? A Agatha Campos? Eu quero ver o meu avô que morreu. Muito bom. Parece que a ressurreição é o milagre mais esperado, né? Irmão Valdeci Vanhoski? O maior milagre que eu quero ver é ver meus irmãos, meus amigos que estão no dia a dia, na minha fé, se tornando jovens, com saúde, sem doença. E isso me entristece bastante, ver meus irmãos doentes. Eu anseio muito de ver eles lá, jovens, sem essas complicações de doença. Excelente, Valdeci. Rogério Machado? Essa promessa de Jeová que está em Isaías 33, 24, que a gente usa muito no campo, né, para mostrar para as pessoas, é uma coisa que eu almejo bastante. Como eu tenho na família pessoas que necessitam dessa promessa de Jeová, que lá diz que nenhum habitante na terra, Jeová promete que vai dizer que está doente. Então, naturalmente, se ninguém vai estar doente, não vai existir mais morte também. Excelente, irmão Rogério, obrigado por sua expressão também. Sem dúvida que cada um de nós tem lá no coração algum desejo que quer se realizar, né? Talvez a maioria quer rever alguém que perdeu na morte, e o Senhor Jesus assim o fará, né? Muito bom, vamos ver uma lição de humildade, vamos ver como podemos tirar essa lição daquilo que Jesus fez lá no passado. Parágrafo 9. João capítulo 2, versículo do 6 ao 10. Havia ali 6 jarros de pedra para a água, conforme exigido pelas regras de purificação dos judeus. A capacidade de cada jarro era de 2 ou 3 medidas de líquido. Jesus disse a eles: encham os jarros com água. E eles os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao diretor da festa. E eles fizeram isso. Quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde o vinho tinha vindo, embora os servos que haviam tirado a água soubessem, o diretor da festa chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando as pessoas ficam embriagadas, o vinho inferior. Você guardou o vinho bom até agora. De volta ao parágrafo. Quando o vinho acabou na festa de casamento, será que Jesus tinha a obrigação de fazer algo? Não.
Não existia nenhuma profecia que dizia que o Messias iria milagrosamente transformar água em vinho. Mas tente imaginar como você se sentiria se estivesse no lugar dos noivos. Jesus deve ter sentido compaixão pela família, principalmente pelos noivos, e não queria que eles passassem vergonha. Então, como vimos no começo deste estudo, ele fez um milagre. Jesus transformou uns 390 litros de água em vinho da melhor qualidade. Pode ser que ele tenha feito uma quantidade grande de vinho para que a família pudesse usar depois ou para ser vendido e ajudar financeiramente aquele casal. Com certeza, os noivos ficaram muito aliviados com a ajuda que Jesus deu. O que Jesus fez numa festa de casamento? Vamos voltar lá para Caná, conforme no início do estudo, né? Irmã Laís Mascarenhas. Jesus ele fez um milagre, ele transformou uns 390 litros de água em vinho da melhor qualidade. E ele deve ter feito isso pela compaixão que ele sentiu pela família e principalmente pelos noivos. Ele não queria que eles passassem vergonha. E é interessante aqui que foi uma grande quantidade de vinho. Então pode ser que ele tenha feito isso para que a família pudesse usar depois ou para ser vendido e ajudar financeiramente aquele casal. Excelente, Laís. Muito bom. O que você acha desse milagre que Jesus fez depois dessa explicação que a Laís nos deu sobre o que aconteceu lá? Irmã Paola Pedrão. Como vemos, Jesus ele não tinha a obrigação de fazer esse milagre, mas a gente vê a bondade e o amor que Jesus teve em compadecer pelos sentimentos dos noivos, né? Ou até mesmo da família, né? Pela vergonha. Então, até a gente pode pensar, né, na alegria que Jesus tinha de ver e se alegrar de ver que ele estava feliz, até mesmo se provando o melhor vinho que tinha feito, né? Então, ele foi muito amoroso e foi generoso com as pessoas. Excelente, Paola, isso mesmo. Vamos agora à leitura do parágrafo 10. Acompanhei. Veja alguns detalhes importantes do relato de João, capítulo 2. Você percebeu que não foi Jesus quem encheu os jarros de água? Em vez de chamar atenção para si mesmo, ele pediu para os servos encherem os jarros. Versículos 6 e 7. E depois de transformar a água em vinho, Jesus não pegou um pouco de vinho e levou para o diretor da festa. Em vez disso, ele pediu para os servos fazerem isso. Versículo 8. E com certeza, Jesus não ergueu um copo de vinho na frente de todos os convidados e disse: provem este vinho que eu acabei de fazer. Que detalhes importantes lemos no relato de João, capítulo 2. Irmão Jonatas Mascarenhas. Nós podemos observar o quanto Jesus era humilde. Por quê? Porque ele não quis se mostrar ao manipular, ao manusear o vinho. Ele também não, ao final, depois que transformou o vinho, que a Bíblia inclusive destaca que é um vinho muito bom, não é qualquer vinho, ele não foi se vangloriar dizendo: olha como é bom o vinho que eu fiz. Então, eu achei bastante interessante, eu nunca tinha visto destacado esse ponto. Então, isso nos ensina que nós devemos ser humildes como Jesus. Muito bom. Nós temos uma imagem para este parágrafo. Vamos colocar essa imagem. Os irmãos podem usá-la para comentar o que ela revela para nós. Irmã Camila Liberali. Som ali para a Camila. Então, nós vemos os recém-casados ali, os seus convidados, bebendo o vinho que Jesus fez. E lá no fundo, Jesus ele aparece no fundo da imagem, observando discretamente, né? Então, ele não, de maneira nenhuma, ele tentou chamar a atenção para si, né? Ele tentou ajudar mesmo aquelas pessoas. Muito bom, Camila. Bruna? Eu observei bem o rosto de Jesus, né? Ele está muito feliz.
o texto de Atos 20, 35, quando fala que há mais felicidade em dar do que em receber. E, de fato, na foto, a gente não está vendo ninguém olhando para Jesus. É como se ninguém soubesse o que Jesus tinha feito. Mas Jesus está muito feliz, porque ele está vendo que as pessoas estão, até os noivos, né, estão ali bebendo com os amigos, a noiva está dançando, está todo mundo muito feliz, e talvez aquele servo poderia estar falando, né, talvez, Jesus, por que você não fala lá que foi presente do Senhor? Por que você não fala? Ou uma pressão, mas Jesus não quis fazer isso. Ele está muito feliz. Então, esse exemplo de humildade realmente é o que eu quero imitar. Muito bom, Bruna, obrigado. Irmão Carlos Barbosa. Na imagem também dá a entender que o diretor da festa, esse senhor de turbante, de barba branca, né, que é o responsável ali pelo andamento da festa, ele deve estar agradecendo ao noivo por trazer o melhor dos vinhos, porque foi aquela ocasião final. Até talvez estranhando porque ele apresentou isso no final, né? Foi um milagre de Jesus, né? E a gente vê realmente que Jesus não está se gabando. O que aprendemos para nós hoje? A lição de humildade. Excelente, irmão Barbosa, isso mesmo. O noivo deve estar aliviado ali, né? Olha a cara dele. 390 litros de vinho do bom, né? Salvou a festa. Muito bom. Parágrafo 11. O que podemos aprender do milagre de Jesus de transformar água em vinho? Nós aprendemos uma lição de humildade. Jesus não se gabou do milagre que fez. Na verdade, ele nunca se gabava de nada que fazia. Pelo contrário, Jesus era humilde e sempre dava glória ao seu Pai. Se imitarmos o exemplo de Jesus e tivermos uma opinião humilde sobre nós mesmos, não vamos ficar nos exibindo pelo que conseguimos fazer. Não importa o que fizermos no serviço a Jeová, é melhor não chamar atenção para nós mesmos, mas dar todo o crédito para o nosso maravilhoso Deus. Jeová merece toda a glória. Afinal de contas, o que poderíamos fazer sem a ajuda dele? O que podemos aprender do milagre de Jesus? Ou seja, qual é a lição deste evento? Irmão Guilherme Silva. Sermos humildes, né? Jesus, ele reconhecia que o que ele tinha era proveniente de Jeová, né? Então nós também devemos reconhecer isso. Se temos alguma habilidade, não devemos usá-la para nos enaltecer, mas reconhecer que qualquer habilidade que tenhamos ou qualquer serviço que nós façamos vem de Jeová e dá glória a ele e não a nós. Excelente, Guilherme, muito obrigado. Irmão Luiz Tomazelli. Um outro aspecto também é que a humildade de Jesus demonstrou também no respeito pela autoridade constituída naquele local. Ele não pediu para mandar para o diretor, ou melhor, ele poderia ter servido o vinho, porque ele tinha certeza que era de ótima qualidade, mas ele não era autoridade ali, né? A autoridade ali era o diretor. Então ele demonstrou humildade também, reconhecendo essa autoridade constituída. E é o que eu pretendo sempre continuar fazendo. Excelente, irmão Tomazelli. A irmã aqui que nos visita, diz seu nome para nós. Daniele. E também é interessante que Jesus foi muito generoso, né? Ele não deu apenas o mínimo, mas ele deu muito mais do que eles precisavam naquela ocasião. Mas ele nunca se gabou por isso, né? Então nós devemos dar o nosso máximo, nós devemos sempre nos esforçar. Mas assim como Jesus, nós não devemos nos gabar, porque tudo que nós fazemos é porque Jeová nos ajuda. Excelente, irmã Daniela, obrigado. A irmã Júlia Fogaça. E Jesus, ele não tinha obrigação nenhuma, né, de fazer isso. Até porque não era nem, talvez, um cumprimento de profecia naquele caso. Ele fez aquilo realmente de coração porque ele se importava com aquelas pessoas. E isso até aumenta a nossa fé nele, porque ele e Jeová realmente se importam com a gente em coisas do nosso cotidiano. Excelente, Júlia. Vamos ver uma outra lição? Acompanhe o parágrafo 12.
Veja outra maneira em que podemos imitar o exemplo de humildade de Jesus. Imagine a seguinte situação. Um ancião passa bastante tempo ajudando um servo ministerial jovem a preparar seu primeiro discurso público. Por causa disso, aquele jovem faz um excelente discurso e todos na congregação ficam muito felizes. Depois da reunião, alguém diz para o ancião: "Que discurso excelente tivemos hoje, não é?" Mas daí o ancião diz: "É verdade, mas eu passei muito tempo treinando o discurso com ele." Será que essa foi uma boa resposta? Seria muito melhor o ancião dizer: "Sim, é verdade, estou muito orgulhoso dele." Quando somos humildes, não precisamos receber crédito pelas coisas boas que fazemos a outros. Para nós, é suficiente saber que Jeová vê o que fazemos e que Ele dá valor a isso. Com certeza, nós agradamos muito a Jeová quando imitamos o exemplo de humildade de Jesus. De que outra maneira podemos imitar a humildade de Jesus? Dê um exemplo. Qual é a outra maneira de nós imitarmos a humildade de Jesus? Tem um belo exemplo aqui, para os anciãos em especial, né? Mas pode servir para cada um de nós. Irmão Fernando Almeida. Então, pode acontecer que um servo ministerial vai fazer um discurso e agora um ancião ele vai estar junto com esse irmão para treinar, ver como é que está saindo o discurso, né? Chega o dia e agora o servo ele faz um excelente discurso. E porventura alguém chega para aquele ancião e comenta o assunto, para, poxa, aquele irmão ali fez um excelente discurso. Ele poderia talvez responder: mas tu não sabe o tempo que eu gastei para poder treinar esse irmão. Ele poderia agir de outra forma, responder para aquele irmão, falou: realmente o discurso que aquele irmão fez foi excelente. Então, dessa forma, ele estaria agindo com a humildade que Jesus ensinou a todos nós, né? Excelente, irmão Fernando. Irmã Sinira Alves. E o que nós aprendemos desse relato é que a humildade é algo muito essencial na nossa vida, né? E que nós devemos também não querer receber todos os créditos quando nós ajudamos outras pessoas. O que basta é saber que Jeová está vendo o que estamos fazendo e que Ele dá valor a isso. Muito bom, irmã Sinira. Irmã Cíntia Alves. E eu também aprendi que para Jesus era suficiente o elogio do pai dele, né? Tudo que ele fazia, ele não ficava falando depois, quando ele viajava, dos milagres que ele tinha feito. Que ele foi num casamento e ele resolveu o problema daquele casamento fazendo um milagre. Ele deixava em secreto, como ele nos orientou em Mateus 6, 2-4. Não tocava a trombeta do bem que fazia, né? Então, a gente aprende com isso que dar crédito, né, a disposição de dar crédito para os outros é um sinal de humildade. Então, a gente aprende com Jesus que o crédito é de Jeová. A gente não precisa ficar falando, né, eu que ajudei aquela irmã a ser pioneira, se não fosse por mim, ela não teria conseguido. Então, Jesus nos ensinou a ser humilde de verdade. Muito bom, Cíntia, obrigado. Irmão Caio. Ainda aqui em Mateus 6, eu achei interessante que Jesus chamou a atenção para essa atitude que as pessoas da época dele tinham, né? De quando ajudavam um pobre, por exemplo, talvez em sentido financeiro, ele chamava a atenção para si. E ele disse que essa era a recompensa deles, o crédito que eles levavam, e essa fama, por assim dizer. Mas quando alguém fazia algo em secreto, né, e não chamava atenção para si, era humilde, a recompensa dele era muito maior, porque Jeová estava vendo. Excelente, Caio. Esse ponto é muito bom mesmo, hein? Quem toca a trombeta, a recompensa é só essa mesmo, né? Todo mundo fica sabendo, mais nada. Irmã Rosa Maria Gaudi. Ainda sobre as palavras de Jesus em Mateus 6, é muito bom a gente analisar, meditar nelas, porque a gente precisa saber qual é a nossa real motivação quando nós estamos ajudando outros, né? Os líderes religiosos do tempo de Jesus foram denominados por ele como hipócritas, né? Porque a real motivação deles era o exibicionismo. Então,
Então, nós precisamos analisar isso, né? Qual é a minha real motivação ao fazer o bem a outras pessoas? Será que é a humildade? Estou sendo guiada pelos frutos do Espírito de Jeová? Ou estou querendo me exibir, né? Como os líderes religiosos do tempo de Jesus? Bom isso, irmã Gáudia. Obrigado por destacar esse ponto. Bom, vamos ver agora uma lição de compaixão. Parágrafo 13. Vamos começar lendo Lucas 7, de 11 ao 15. Logo depois disso, ele viajou para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos, uma grande multidão, viajavam com ele. No momento em que ele se aproximava do portão da cidade, um morto estava sendo carregado para fora, o filho único de sua mãe. Além disso, ela era viúva. Uma multidão considerável da cidade também a acompanhava. Quando o Senhor a viu, teve pena dela e lhe disse: "Pare de chorar." Depois se aproximou e tocou no esquife, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E o morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Voltando ao parágrafo. Durante o seu ministério, Jesus viajou até Naim. Essa cidade ficava na Galiléia, perto de Sunem, onde o profeta Eliseu ressuscitou um menino uns 900 anos antes. Imagine esta cena. Jesus se aproxima do portão da cidade e vê muitas pessoas acompanhando um funeral. A cena é de cortar o coração, porque uma viúva tinha acabado de perder seu único filho. Mas aquela mãe não estava sozinha. Muitas pessoas da cidade estavam com ela. Jesus parou aquelas pessoas e fez algo que marcou a vida daquela mãe para sempre. Ele ressuscitou seu filho. Essa é a primeira de 3 ressurreições feitas por Jesus que são descritas nos evangelhos. O que Jesus viu ao chegar na cidade de Naim e o que ele fez? O estudo está bem interligado com o discurso hoje, né? Irmã Shirley Silva, levanta a mão, irmã Shirley. Então, mostra que ele presenciou uma cena de cortar o coração, né? Ele viu um funeral, né? E uma mulher chorando muito, porque ela tinha perdido o seu filho. Ela estava levando o seu filho, né, para ser enterrado. E, além disso, a Bíblia informa que ela ainda era viúva. Então, realmente, imagine o choro, né, daquela mulher. Então, Jesus, presenciando tal cena, né, ficou comovido, né, e fez aquilo que iria realmente consolar, a única coisa que iria consolar aquela mulher, né? Ressuscitou o filho dela, algo que, enquanto ela esteve viva, né, ela não se esqueceu. Com certeza. Obrigado, irmã Shirley. Qual foi o sentimento que Jesus teve quando viu essa cena? Você percebeu aqui no relato de Lucas? Qual foi o sentimento que Jesus teve ali ao chegar e ver essa cena, uma viúva com um filho único morto? Irmã Oralda Fonseca. Então, o texto fala aqui que Jesus ele viu e teve pena daquela mulher, né? Então, novamente aqui, Jesus ele não só se compadeceu, né? Mas na sua grande misericórdia, ele externou isso, né? Então, ele ressuscitou o filho dela. Isso, muito bom, irmã Oralda. Eu gostei da maneira como o irmão Wagner leu quando Jesus disse para a mulher: "Pare de chorar." Jesus não deu uma ordem para ela: "Para de chorar." Não foi isso, né? Deve ter sido como o irmão Wagner leu: "Pare de chorar." Porque Jesus estava comovido com aquela situação, né? Muito bom. Vamos ver como podemos tirar uma lição para nós desse episódio. Parágrafo 14.
Veja alguns detalhes interessantes no relato de Lucas, capítulo 7. Perceba que Jesus primeiro viu a mulher e depois teve pena dela. Talvez Jesus tenha visto essa mãe chorando enquanto caminhava ao lado do corpo de seu filho. Mas Jesus não sentiu só pena dessa mulher. Ele mostrou compaixão por ela. Ele falou com ela num tom consolador e disse: "Pare de chorar." Então Jesus tomou a iniciativa e fez algo para ajudá-la. Ele ressuscitou o jovem e o entregou à sua mãe. Que detalhes interessantes encontramos no relato de Lucas, capítulo 7. Nós temos uma imagem que pode nos ajudar e você pode usar a imagem se desejar. Use uma parte da imagem, né? Irmã Larissa Santos. Então Jesus Cristo, né, quando ele viu a mulher, ele teve pena dela, né? Então quando Jesus Cristo viu aquela mãe chorando enquanto ela caminhava ali, né, ao lado do corpo do filho. Só que Jesus Cristo, ele não sentiu só pena dessa mulher, né, mas ele mostrou compaixão por ela e ressuscitou o filho. Excelente, Larissa, muito bom. Então Jesus, ele o quê? Além de ver aquele quadro triste, usa uma expressão aqui interessante no parágrafo, Júlia Felipe. Ele tomou uma iniciativa, né? Fez algo para ajudá-la. Isso, muito bom, Júlia, esse é o ponto. Então vamos ver qual é a lição que nós podemos tirar, né? A segunda parte da imagem vai nos ajudar, mas antes vamos ler o parágrafo 15. O que podemos aprender com esse milagre de Jesus? Aprendemos que precisamos mostrar compaixão com aqueles que perderam alguém na morte. É claro que não temos o poder de ressuscitar alguém, mas assim como Jesus, podemos ser observadores e mostrar compaixão por quem perdeu alguém na morte. Podemos tomar a iniciativa fazendo algo que ajude a pessoa e console essas pessoas. Até palavras simples e pequenos gestos podem fazer a diferença. O que aprendemos com o milagre de Jesus? Irmã Laís Galdereto. Então, nós não podemos fazer um milagre de ressuscitar assim como Jesus fez, né? Mas o foco aqui foi a compaixão que ele demonstrou, né? E é isso que nós também devemos demonstrar, ser observadores, né? Porque cada pessoa reage de uma maneira ao luto. Então, se nós sermos observadores e mostrarmos compaixão por pequenos gestos ou palavras, ou até mesmo só ficar do lado e falar, estou aqui se você precisar, já mostra que a gente está imitando o exemplo de Jesus. Muito bom, Laís, isso mesmo. Roberta Filippo? Eu achei bem interessante que no parágrafo traz uma nota de uma sentinela de 2010 que tem um artigo com o tema Console os enlutados, assim como Jesus fez. E lá traz alguns pontos muito interessantes. Mostrar a nossa presença, né, para essa pessoa, ver que a gente se importa, estar lá por essa pessoa, ouvir com compaixão, porque muitas vezes a pessoa só precisa desabafar sobre o assunto. E também tem o ponto Palavras que Curam, né, podemos usar textos bíblicos para ajudar essa pessoa, e também dar ajuda prática, com alguma coisa que essa pessoa precisa no dia a dia. Excelente, Roberta, esse artigo é muito bom, né? Às vezes, quando a gente se depara com alguém que perdeu um ente querido na morte, a gente fica assim, até tentando evitar a pessoa, né? Não sei o que dizer, e se ela chorar, então, ela está vindo aqui nesse corredor, eu vou pelo outro, né? Não é por maldade, é porque eu não sei o que vou falar, né? Mas esse artigo, como a Roberta destacou, mostra que às vezes basta ouvir, né? E deixa a pessoa conduzir a conversa. Uns querem falar muito, outros não querem falar nada. Não force nem uma coisa nem outra. Deixe que ele conduza a conversa da melhor maneira que ele se sente. Porque, como a
Laís Galdereto comentou há pouco, né? O luto ele é diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa reage de uma forma, né? Muito bom. Aqui no final deste parágrafo tem uma frase que a gente deve sempre lembrar nessa situação. Qual é? É a última frase desse parágrafo. Eu vejo uma mão, mas não vejo o dono da mão. A irmã Vilma Alves. Então, aqui nos mostra que palavras simples e pequenos gestos, né, podem fazer a diferença. Então, não precisa de muita coisa, né? Obrigado, irmã Vilma. A sua mão eu reconheci, viu? Parágrafo 16. Veja uma experiência. Alguns anos atrás, uma irmã percebeu que uma mãe estava chorando durante um cântico na reunião. O cântico falava sobre a ressurreição. Aquela mãe tinha perdido recentemente sua filha, que ainda era jovem. Sem pensar duas vezes, a irmã foi até o lado dela, colocou a mão no seu ombro e cantou o restante do cântico junto com ela. Depois, a irmã que tinha perdido a filha disse: eu me senti muito amada pelos irmãos e irmãs. Nossa ajuda está aqui no Salão do Reino. Aquela mãe se sentiu muito feliz de ter ido à reunião. Nós podemos ter certeza que Jeová observa e dá muito valor, até mesmo as coisas simples que fazemos para mostrar compaixão por quem perdeu alguém e está com o espírito esmagado. O que você aprendeu com a experiência do parágrafo, conforme representada na imagem? Então, podemos voltar àquela imagem, né, que foi exposta ainda há pouco, ela é dupla, né? Laís Alves, por favor. Eu aprendi a importância da gente estar atenta aos irmãos, né, mesmo durante a reunião, que foi o que essa irmã fez. A irmã da frente, ela estava triste porque tinha perdido sua filha. E por ela estar atenta, ela foi lá e cantou o cântico junto com ela, que é um cântico muito difícil para quem perdeu alguém, né? O cântico da ressurreição. Mas essa irmã se sentiu consolada, ela sentiu a mão de Jeová através dessa outra irmã. Por isso é tão importante a gente estar atento às necessidades dos irmãos à nossa volta. Excelente, Laís. Muito obrigado por descrever bem essa imagem. A irmã Beatriz Campos. Eu achei muito interessante que aqui no parágrafo destaca que a irmã ela não pensou, ela sem pensar duas vezes, né? Ela foi ao lado da outra irmã consolar ela. Às vezes a gente fica com medo, né, de chegar até o irmão sem saber o que dizer, né? Mas nós não devemos agir assim. Quando nós vemos algum irmão passando por alguma situação, nós devemos agir assim, né? Ir até ele, sem pensar duas vezes. Muito bom, Beatriz. Copie o exemplo de Jeová. Salmo 34, 18. Dá a dica para nós. O que diz lá? Irmã Alzira Santos. Esse texto aqui é bem consolador, né? Fala que Jeová está perto do que tem coração quebrantado, né? O espírito esmagado. É interessante, né, que esse cântico, Chamarás, eu tinha perdido meu pai também, na época. E eu, quando eu contei esse cântico, eu comecei a chorar. Mas eu vi a minha estudante, que já estava até batizada, chorando, porque também ela tinha perdido o pai dela, né? Então, eu fui lá, abracei, nós duas choramos o cântico junto, né? Nós duas juntas. Então, não passamos muita vergonha também, né? Ficamos as duas ali chorando e pronto. Então, só esse ato, né, da gente ficar junto, chorar junto, já é consolador, né? Muito bom, irmãos. Às vezes é tudo que a pessoa precisa, né? Alguém para chorar junto. Um projeto de estudo que vai fortalecer sua fé. Parágrafo 17. Nós podemos ser muito encorajados ao pesquisar os milagres de Jesus que encontramos nos Evangelhos. Eles nos ensinam o quanto Jeová e Jesus nos amam. Além disso, esses milagres mostram o poder que Jesus tem para resolver todos os problemas da humanidade e nos dão ainda mais certeza de que todas as promessas de Jeová vão se cumprir em breve. Ao estudarmos esses relatos,
podemos meditar em como imitar as qualidades de Jesus. Que tal fazer um projeto de estudo pessoal? Ou separar um dia na adoração em família para aprender mais sobre os outros milagres de Jesus? Você vai aprender muitas coisas novas. Daí, aproveite para compartilhar o que você aprendeu com outros. Com certeza, você vai ter muitas conversas encorajadoras. O que aprendemos neste estudo? Agora você diz aí, abre o coração para nós, Letícia Gomes. Então, com certeza, o estudo deixou ainda mais claro para a gente o quanto Jeová e Jesus nos amam, né? E mostrou também que os milagres que Jesus realizou só reforçam a nossa confiança de que Ele tem tanto o poder quanto a vontade para realizar as promessas, né, que Jeová fez para nós e também para resolver os problemas da humanidade. E Ele também deixou um modelo perfeito para nós imitarmos. Excelente, irmã Letícia. Felipe Alves. Nós analisamos aqui alguns milagres bem conhecidos de Jesus, né? Já vimos esses milagres muitas vezes, mas mesmo desses assuntos assim que a gente já conhece, a gente pode tirar lições muito valiosas ainda, né? Então, às vezes, compensa a gente tentar ir a fundo, tentar se colocar no cenário, imaginar como é que seria se a gente estivesse ali naquele momento, ou se nós fôssemos beneficiados. Então, isso vai ajudar a gente a sentir esses milagres de uma maneira bem diferente ainda. Obrigado, Felipe. Irmã Vanessa Garcia. Então, estudar os detalhes desses milagres que Jesus fez nos ajuda a entender que a compaixão que Jesus sentia não era um sentimento superficial, mas era algo profundo, né? Ele queria mesmo aliviar a dor daquelas pessoas, ajudar elas. Então, com certeza, ele sente o mesmo quando vê a gente, né, passando por todas as situações difíceis. Então, com certeza, aumenta a confiança de que Ele vai nos ajudar. Muito bom, Vanessa. Excelente. Irmã Lídia Luz. Eu achei interessante que o incentivo para a gente fazer esse projeto de estudo também ter em alvo para compartilhar o que nós aprendemos com os outros, né? Porque cada vez que nós nos aprofundamos em milagres de Jesus, a ação de Jesus, nós sempre estamos aprendendo. E se fizermos isso, estaremos fazendo o que Romanos 1, 11 e 12 diz, né? Que é para nós nos encorajarmos mutuamente, né? Por meio da nossa fé. Então, podemos fazer isso e pôr isso em alvo no nosso estudo. Muito bom, irmã Lídia. Irmão Paulo Formes ainda. O que me chamou a atenção é quando fala aqui do poder de Jesus, né? Por exemplo, o vinho, né? Ele não pôs lá num processo de fermentação, em tonéis, esperar aquele vinho ficar bom. Ele fez de pronto. E aqui o comentário fala que os problemas da humanidade, né, vão ser resolvidos em breve também. Então, Jesus vai agir rapidamente com os problemas. Excelente, irmão Paulo. Obrigado. Parágrafo 18. Perto do fim do seu ministério aqui na Terra, Jesus realizou sua terceira e última ressurreição registrada nos Evangelhos. Dessa vez, ele ressuscitou um amigo muito querido, e a situação foi bem diferente das outras ressurreições. Que lição podemos aprender desse milagre? E como podemos fortalecer a nossa fé na esperança da ressurreição? É o que vamos ver no próximo estudo. Muito obrigado, irmão Wagner, pela excelente ajuda que nos deu com a leitura dos textos e dos parágrafos também. Então, o que vamos ver no próximo estudo? Já estamos ansiosos, né? Vamos ver o quê? Irmão Dario Caruso. Que lição podemos aprender dessa terceira e última ressurreição de Jesus e como podemos fortalecer nossa fé na esperança da ressurreição? Excelente. Então, já estamos aguçados para o próximo estudo, né? Esteja bem preparado como hoje, né? Participe com seus comentários, isso torna o estudo bem animado e aí vocês trazem pontos assim que a gente nem imaginava. Muito obrigado. Vamos à recapitulação. Como você responderia? Que lições aprendemos com os milagres de Jesus?
lições, a hora das lições, né? A gente sempre diz, cada estudo procure saber as lições que nós tiramos. Irmão Tom Alves. Uma das lições que nós aprendemos é sermos humildes, né? Assim como Jesus Cristo foi. Excelente, irmão Aelton. Irmão Wagner Garcia. Nós vimos também como que ter empatia pelas pessoas, né? Permitir que os seus problemas também sejam os nossos problemas e ter compaixão, assim, para poder ajudá-las. Excelente, irmão Garcia. Irmão Guilherme Silva. Os governos humanos, eles não conseguem acabar com os problemas, né, da humanidade, mesmo que alguns governantes sejam bem intencionados, né? Mas os milagres de Jesus, eles mostram que o governo milenar ele tem poder do governante, ele pode acabar com os problemas, e além dele ter esse poder, ele quer acabar com os problemas. Então, o governo milenar vai resolver os problemas da humanidade, sim. Obrigado, Guilherme. Fábio, o estudante Fábio. Jeová e Jesus amam muito nós. Essa foi uma boa lembrança, Fábio. Obrigado por lembrar isso para nós. A irmã Odete Fares no Zoom. E também aprendemos no milagre do vinho que Jesus não procurou fama para si, né? Ele sempre foi discreto quando fazia algum milagre, independentemente de quão complexo fosse o milagre. Muito bom, irmão Odete. Aliás, a Sentinela usou a expressão que Jesus nunca se gabava, né? Que belo exemplo para nós, né? Agora, o que o relato de João, capítulo 2, versículos 6 a 10, nos ensina sobre humildade? Irmã Amanda Galdereto. Então, nós vimos aqui no estudo, né, que Jesus ele não chamou a atenção para si, né, quando ele fez aquele milagre, tanto que ele pediu para que outros enchessem os jarros. Também diz que ele não levou direto para o diretor, mas pediu para que outros também fizessem isso. E também diz que ele não ergueu o copo e falou assim, foi eu que fiz, agora vocês podem tomar, né? Então, nós devemos ter essa lição de Jesus em mente, e independente do que nós fazemos no serviço de Jeová, nós não devemos nos gabar ou chamar atenção para si mesmo, né? Mas dar todo o crédito para Jeová, que ele que é o merecedor. Excelente, irmã Amanda, obrigado. Isso mesmo. O que aprendemos sobre compaixão com o milagre registrado em Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 15? O que aprendemos sobre compaixão? Irmão Wilson Felipe. Algo que eu aprendi é que devemos estar atento e tomar iniciativa. Jesus, ele tinha o poder para ressuscitar apenas aquele jovem, né? Ele poderia chegar lá e ressuscitar o jovem, mas primeiro ele focou nas emoções da mãe. Ele foi lá, consolou ela e depois ele fez a ressurreição. Então isso me ensina que temos que estar atentos e consolar, porque isso é importante. Muito bom, irmão Wilson, obrigado. Bruna? E agir e ajudar nossos irmãos, né? Esse estudo de hoje a gente já recebeu uma dica de como se comportar no estudo da semana que vem, quando tocar o cântico, ele chamará, né? Então, se a gente observar que tem um irmão que está chorando, a gente pode tomar a ação e ajudar esse irmão, conforme falou hoje. Excelente, Bruna. Às vezes pensar assim, mas os anciãos estão lá para isso, né? Mas o ancião não pode dar o ombro para a irmã chorar, né? Mas você pode, viu, irmã? Muito bom. Paulo Formes, queria... Corroborando com o que disseram, né? Simples e pequenos gestos fazem a diferença. Então, se dispor, lavar uma louça, dar comida para um cachorrinho lá que está lá no fundo, fazer qualquer coisa que possa ajudar a pessoa também, que ela não tem cabeça para aqueles momentos. Bem lembrado, irmão Paulo, obrigado. Agradecemos muito os comentários dos irmãos, a sua atenção, também os irmãos que trabalharam com os microfones, a equipe do áudio e vídeo. Foi valiosa a sua cooperação nesse estudo.
Antes de encerrar, só um anúncio. Amanhã, sábado, vamos ter a saída de campo nos grupos, exceto o grupo Jardim Ruscone. Os irmãos do grupo Jardim Ruscone vão sair aqui no Salão do Reino, tá bom? E no domingo, então, todos aqui no Salão do Reino, tá bom? Então, vamos encerrar e vamos entoar o cântico de número 20, Jeová nos deu o seu melhor. Os que puderem e desejarem poderão ficar de pé para entoarmos esse cântico, que é baseado na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Depois o irmão Wilson Felipe encerrará com uma oração.